como é que eu falo assim, tchau? Olha que eu sou tímida. E pior que eu sou caladinha nos lugares. Olha a hipocrisia falando, velho. Meu Deus, olha, tá bom, câmbio desliga. Vamos lá, então. Vocês estão vendo aqui a tela? Vocês estão, né? Espero que vocês estejam vendo. Então, maravilha. Deixa eu jogar isso aqui pra cá, peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão vendo a tela aqui? Sim. Ok. Come on. Sim. Right, let's do this, boys. Come on. Olha os gringos aí, ó. Deixa eu ver se Cadê eu os caras dos Estados Unidos que tu falou que ia ter aqui? Vamos orar, gente. Primeiro vamos conversar com Jesus. Aí vamos falar com Jesus, né? A gente sempre tem o nosso tempo antes de oração e tudo mais. Até tô sentindo um pouco de falta. Mas hoje nós vamos orar, mano, e nós vamos aprender algumas coisas, mano, sobre uma das melhores formas que Deus fala com a gente, e eu acho que devido a tanta ridicularização daquilo que aconteceu já devido a isso, porque o que acontece, gente, quando nós falamos sobre sonhos e visões, nós temos dois lados da moeda, nós temos tanto o âmbito demoníaco, quanto também âmbitos proféticos, onde Deus fala conosco, e também onde Satanás também fala ao mesmo tempo. Então a gente vai entender muito hoje, mano, sobre algumas coisas. Claro que é muito extensa essa aula, entenda, essa aula é muito extensa, porque tem muita coisa, gente, tem muita coisa. Quando a gente vai falar sobre isso, eu quero trazer o mais bíblico possível, porque eu não quero ficar na base do misticismo. Eu quero trazer algo bíblico, algo coerente, algo verdadeiro, algo que realmente bata com aquilo que Deus também vai falar contigo. Inclusive, essa aula vai ter algumas coisas práticas aqui hoje, né? Algumas coisinhas práticas para a gente estudar aqui hoje. Então, gente, vamos orar. Feche seus olhos, peça para o Espírito Santo falar contigo agora, nesse momento. Senhor, nesse momento quero orar. Espírito Santo, pedindo que nesse momento nós possamos ter sonhos, que nós possamos ter visões. Deus, nesse momento eu peço para que os anjos do Senhor estejam aqui agora nos guardando o nosso coração, guardando a nossa mente. Espírito Santo, eu oro contra toda ação demoníaca, toda ação diabólica. Deus, eu oro para que nesse momento nós possamos estar sensíveis à Tua palavra, ao Senhor Jesus, à Tua graça, à Tua misericórdia. Senhor, que o Espírito Santo tenha total liberdade de falar conosco, de fazer a vontade dEle. Senhor, que o desejo do Teu coração esteja alinhado com o nosso e que o nosso coração esteja alinhado com o Teu. Nós te pedimos perdão pelos nossos erros, nossos pecados, e que nós possamos, nesse momento, ser totalmente quebrantados pelo Senhor, Pai. Fale conosco, ministra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amém. Amém. Obrigado, Rian. Show. Ô, Lucas, eu acho que a Letícia quer falar, ela tá com a mão levantada. Oi, pode falar. Eu apertei sem querer, gente. Meu celular tá doido. Desculpa. Sorry, se alguém quiser falar alguma pergunta. Eu entrei, tá com a mão levantada. Então vamos lá, sei gente. Vamos como que estudar faz sobre pra sonhos baixar. e visões. Já baixei, pronto. Sobre esse assunto que é tão importante. Vamos lá. Gente, vamos lá. Sonhos, eles são raio-x de Deus. Significa que ele consegue ver o que nós não conseguimos. Por meio do sonho, nós conseguimos ver além do natural através do Espírito. Então, o que eu quero trazer para você nessa noite? Que o Espírito Santo, eu vou trazer vários versículos para a gente entender, o Espírito Santo, ele fala muito através dos sonhos. Inclusive, é algo hoje que a ciência não consegue trazer uma explicação lógica. Eu gosto muito de estudar neurociência, e nem os neurocientistas conseguem, eles têm algumas teses, mas que não é nada assim mais comprovado. Então, eu acredito claramente, cara, que é um dos melhores momentos de Deus falar conosco, porque é no momento onde nós estamos descansando. Ou seja, nós não temos nada que nos atrapalhe naquele momento. E o nosso momento de sono, eu gosto de uma frase de John Piper, ele fala para nós o seguinte, que Deus, ele é tão soberano, mas tão grande, que ele não dorme, mas nós dormimos. E dormir significa que nós também somos dependentes dele. Porque, por mais que nós queremos trabalhar que nem Deus, nós somos limitados. E Deus é um Deus que não dorme. Então Deus colocou literalmente o sono em nós para uma coisa, aprendermos a descansar. E eu acho tão forte isso, porque os sonhos, eles não têm uma tese científica que demonstre isso, de que sonho é isso e ponto. Na verdade, eles falam que tem algumas coisas que são ligadas ao nosso subconsciente, entre outras coisas. Mas eu creio nas escrituras sagradas, onde a palavra de Deus fala pra gente claramente que Deus é um Deus que fala conosco através dos sonhos e das visões.
Eu já quero deixar uma dica bem clara aqui já para iniciar essa aula. Querido, tenha um livro dos sonhos para anotar ele. Eu estava conversando com a Manu aqui antes da aula, e ela me falou, eu achei tão bonitinho, ela falou que ela tem um livro dos sonhos. Só que esse livro dos sonhos, ele é diferente. A gente tem o livro dos sonhos, que são aqueles onde você coloca os sonhos que você quer, os sonhos que você quer realizar, e aí você visualiza eles. Porém, tem os outros que é um livro dos sonhos, onde você vai anotar aquilo que você sonhou. Você vai tentar lembrar o máximo possível, ao longo da aula a gente vai falar um pouquinho sobre isso, você vai tentar lembrar o máximo possível, você vai trazer o máximo de memórias possíveis para você lembrar o que você sonhou. E aí a gente vai destrinchar ao longo dessa aula um pouquinho sobre isso, também na semana que vem a gente vai falar sobre isso de novo, gente. Eu gostei muito desse assunto e ele é necessário para os nossos dias de hoje. Amém? Então, tem um livro dos sonhos, marque apenas as partes mais marcantes. A longo prazo pode se encaixar com coisas preciosas que Deus quer fazer na sua vida. Talvez vai ser um sonho futuro, talvez vai ser um sonho que você não vai entender nada, talvez é um sonho que não vai fazer sentido nesse momento, talvez ele não é interpretativo para você, mas alguém vai conseguir interpretar, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso hoje. Amém? Vamos lá, Jó, capítulo 35, versículo 15. Se você está com a sua Bíblia, eu peço que você abra a sua Bíblia. Lá no livro de Jó, capítulo... Gente, quando eu li esse versículo, isso aqui me pegou muito, mano. Isso aqui me pegou demais, porque eu falei, gente, eu nem sabia que isso aqui estava na Bíblia. Eu já li o livro de Jó, acho que recentemente também de ler. E olha só que forte o que Deus ele fala nesse texto. Fala em sonhos e em visões durante a noite, quando o sono profundo cai sobre todos quando dormem em suas camas. Sussurra em seus ouvidos e aterroriza-os com advertências. Uau! Deixa eu pegar esse texto completo para a gente entender um pouquinho mais, para você entender de como esse versículo é forte. Olha só. Caramba, me perdi. Jó capítulo 33, no versículo 14. Olha só o que o versículo 14 ele primeiro começa falando para nós. Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Olha só. Ele fala em sonhos, em visões durante a noite, quando o sono profundo cai sobre todos nós, enquanto dormem em suas camas. Eu quero parar aqui já. Mano, olha... Mano, é muito bizarro, mano. Olha o que a Bíblia está falando pra gente. Ela está deixando claramente uma das formas que Deus fala conosco. Agora, por que Deus não tem um padrão para falar conosco? Porque nós também não temos um padrão para ouvir, gente. Assim como ele falou claramente que nós iríamos ouvir ele através das Escrituras. Quem estava na última aula lembra, a gente falou sobre palavras de profecia, nós vamos falar sobre sonhos, nós vamos falar sobre visões, nós vamos falar sobre a voz audível de Deus, sobre o sentimento do Espírito. Isso é muito forte, gente. Então, por que Deus não tem um padrão para falar assim, Deus fala só através disso? Por exemplo, a melhor forma de você ouvir a Deus é você pegar a sua Bíblia e você ler. Mas Deus não fala só através das Escrituras. Deus, ele fala em sonhos, Deus, ele fala através de outras pessoas. O Espírito Santo, ele fala conosco na nossa mente, como a gente já estudou o mês passado inteiro sobre renovação de mente. Isso foi muito forte. Então, querido, por que Deus não tem um padrão? Porque a gente também não tem um padrão para ouvir. Tenho certeza que você já deve ter ouvido a voz de Deus das formas mais bizarras possíveis, talvez enquanto você estava lavando a louça, enquanto você estava caminhando, enquanto você viu, sei lá, uma planta. Cara, tem várias formas que Deus ministra ao nosso coração. E uma das melhores formas é através dessa parte do sono. Eu gostei muito dessa frase do Vinícius do Iracete, onde ele fala o seguinte: o que decide tanto a amplitude quanto a diminuição de algo na nossa vida é o foco. Ele fala assim, que é o foco que nós damos para as coisas. E é muito doido você parar pra pensar nisso, porque hoje em dia, uma das coisas que a gente vai estar um pouco mais para frente, uma das coisas que mais nós deveríamos falar nos dias de hoje é sobre visões e sobre sonhos. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Atos capítulo 2, versículo 17 ao 18. Eu ia deixar para a próxima aula isso, mas eu preciso trazer esse versículo para você entender o quão poderoso isso é. Atos o que, Lucas, perdão? Atos 2, 17 ao 18. Obrigada. De nada. Você lembra que na última aula nós falamos sobre a profecia?
Então, nesse aqui nós vamos falar agora como Deus fala conosco e nos últimos dias como Deus tem falado conosco. Olha só o que o texto fala pra gente. Nos últimos dias, e aqui quando tá falando nos últimos dias, ele não... Aqui, gente, é Novo Testamento e Pedro está falando que nos últimos dias, então Pedro não está falando do momento atual dele, relembrando de que ele estava falando sobre uma profecia lá de Joel, capítulo 2, se eu não me recordo, é Joel, capítulo 2, versículo 27, se eu não me recordo, onde ele traz para nós essa visão. E ele fala para nós o seguinte, Pedro, ele não fala assim, nesses dias, ele pega essa profecia e ele traz para os dias daquele tempo, ele fala que ainda nos próximos dias, ou seja, nos últimos dias, existe um tempo ainda, e esse tempo como disse Luciano Subirá, algo muito forte, ele crê claramente nisso, numa visão bíblica sobre isso, de que nos últimos dias haverá um grande derramar de Deus, um avivamento global, antes que o anticristo apareça, então Jesus, ele volte. Então, quando Pedro está falando sobre isso, ele fala que nos últimos dias, diz Deus, eu derramaria o meu espírito sobre todo tipo de pessoa, sobre seus filhos e as suas filhas, profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Velhos aqui não significa idade, mas maturidade. E jovem aqui também fala sobre não somente jovem de idade, mas também de maturidade. Isso é muito forte. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até sobre servos e servas e eles profetizarão. Na semana passada nós falamos muito sobre a questão do profetizar. E hoje eu quero te mostrar o versículo 17, onde ele fala que nos últimos dias o Espírito Santo vai ser derramado sobre nós de uma forma tão sobrenatural que nós profetizaremos e nós teremos visões e sonhos. Então nós temos que dar foco para a voz do Espírito Santo através dos nossos sonhos. Precisamos dar voz ao Espírito Santo. E a gente vai entender um pouquinho mais agora. Vamos lá. Vamos lá, a primeira forma que Deus ele nos adverte através dos pesadelos. Nós temos um problema claríssimo, que é o quê? Quando você não entende o sonho, você fala que não é de Deus. E aí o que acontece? Alguns pesadelos, normalmente eles vêm como advertência. Jó capítulo 33, versículo 16, a gente acabou de falar sobre esse texto. Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertência. Pesadelos muitas vezes são advertências de Deus. E, claro, Deus não vai te mostrar a situação, Deus vai trazer figuras de linguagem, Deus vai trazer símbolos, Deus vai trazer interpretações, que muitas vezes, a gente vai entender isso mais pra frente também, onde você vai precisar descodificar a mensagem que existe por trás disso. Então, essa frase aqui também é muito boa, olha, muito do que entendemos ser proveniente de Deus é, na verdade, fruto da nossa ignorância. Não é porque você não entende o sonho que não é de Deus. Faraó precisou buscar alguém que interpretasse. Se você não lembra, Faraó, lá no Antigo Testamento, quando Moisés vai falar com ele, Faraó ele precisou que o sonho dele fosse interpretado. Olha só que forte. Fala, Fernando. Só eu queria falar, já que você tocou nessa questão de pesadelo, até uma coisa que eu queria trazer, porque eu reparei, assim, porque como eu estou tendo ainda dificuldade com a questão da pornografia, uma coisa que eu reparei até há pouco tempo, que quando eu caio na questão da pornografia, eu costumo ter muito pesadelo depois, entende? E teve um dia que foi um pesadelo tão real que eu acordei, assim, meio assustado, achando que realmente tinha acontecido. Eu não consegui lembrar direito, mas eu lembro que uma hora eu estava tipo, num lugar assim, meio deserto, sabe? E como se eu tivesse assim, comendo pedaço assim, tipo, de uma criança, sabe? Foi uma coisa. E eu acordei muito assustado. E aí eu comecei a fazer esse link. Cara, isso com certeza é batalha espiritual na sua mente, com certeza, óbvio. Pode ser tanto quanto um sonho satânico, quanto também pode ser o que Deus está te alertando, mano. De que você, não é só questão de você abandonar o pecado, mas é sobre literalmente as consequências do pecado. Eu já tive muito essa situação, de não só depois que eu caí do pecado, mas antecipando o pecado. Muitas vezes eu já sonhei com dias que eu ia cair, basicamente, só que eu resisti aquele dia, porque Deus estava me antecipando o peso daquela dor, o peso daquele pecado, o peso daquela angústia e por aí vai. Então são antecipações, advertências de Deus de que aquilo não vale a pena. Bem? Entendi. Tá bom, obrigado.
Mano, a gente vai conversar bastante hoje sobre isso. Fica tranquilo. Tá. Vamos deixar tentar as dúvidas pro final, que daí a gente vai conversar muito sobre isso. Tá, beleza. Faz um tira dúvidas aí. Então nós temos também sonhos que geram prudência, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Jó, capítulo 33, 17 ao 18. Vamos lá. Jó 33, do 17 ao 18. Olha só. Faz que deixem de praticar o mal e livra-os do orgulho. Preserva-os do túmulo e de serem atravessados pela espada. O que Deus quer trazer para nós aqui? Muitas vezes vão ser sonhos interpretativos, onde você vai ser colocado por Deus, que vão gerar, por exemplo, muitas vezes nós temos a questão de confiar demais em nós mesmos, ou nós temos uma decisão e nós já queremos tomar essa decisão. E às vezes essa decisão não é a correta, e Deus traz muitas vezes sonhos que nos mostram claramente de que aquela decisão não é a correta a ser tomada. E é muito bizarro, que às vezes esses sonhos, se você não ter o discernimento do Espírito Santo, você vai falar que só foi mais um sonho da tua cabeça que não tem nada a ver, porque você estava pensando demais nisso. E muitas vezes é um alerta de Deus que vai gerar prudência na sua vida, de que você não deve tomar aquele rumo, que você não deve ir para aquele lugar, e por aí vai, né? Então, são sonhos que não nos levar de tomar umas decisões não provenientes da presença de Deus, para nos levar para longe. Outra frase do Vinícius, tem um grande homem de Deus que trabalha nessa área, ele fala: sonhar é presenciar a voz de Deus. E aqui eu coloquei, né? Da mesma forma que uma fotografia expressa algo, um quadro, mesmo sendo abstrato, sabe aqueles quadros abstratos que não faz sentido nenhum? Todos eles carregam alguma informação. Todos eles querem passar uma mensagem. Inclusive, Coríntios fala para nós algo muito legal, que fala assim, que no mundo há muitas vozes e constantemente elas falam. O que isso quer dizer? Que tudo o que há neste mundo, constantemente, ela fala conosco. Então, qualquer coisa, qualquer mensagem, qualquer quadro, qualquer filme, tudo tem uma coisa, uma informação e uma mensagem a ser passada. E Deus, através dos sonhos e visão, Ele quer nos informar algo. Quando você pega o livro de Apocalipse, ele é muito interpretativo. Porque o que acontece? Ali era literalmente, não é exatamente o que João estava vendo, porque ele fala muitas vezes, era similar a alguma coisa. Isso é muito forte. Para você ter noção, como nem João conseguia explicar o que ele estava vendo, mas ele falava assim, eu via um homem que ele era semelhante a isso, semelhante àquilo, então ele traz uma interpretação daquilo que ele estava tendo como visão. Isso é muito forte, para você ter noção. Relaxa, Sara, a gente vai conversar sobre isso depois. A gente vai entender bastante isso. Inclusive, a gente vai ter 2 aulas sobre isso. Vamos lá, nós temos duas formas de Deus falar muito conosco através da nossa mente, que é a visão, que é quando nós estamos acordados, e nos sonhos, quando nós estamos dormindo. Essa visão, eu falei muito para vocês na semana passada, que é quando você está do nada, aparece um insight na sua cara, e você fala assim, nossa, mano, estava na minha frente, eu não estava vendo em nenhum momento. Ou muitas vezes são sonhos, que é onde nós estamos dormindo, e Deus traz coisas mais interpretativas. Por exemplo, você pode muitas vezes ter visão, coisas... nada, às vezes você está orando pela sua célula, você tem uma visão daquela célula. É como se fosse uma coisa chamada que você vai conhecer déjà vu. É como se você já soubesse que aquilo aconteceu algum dia. E aí, quando acontece, você fala, mano, eu já vivi isso. O que é isso? É uma visão que Deus nos dá antecipadamente de coisas futuras, ou de coisas que estão acontecendo, ou de coisas que são do passado. Guarda isso, que isso é muito importante. Existem situações, que a gente vai provavelmente ver agora no próximo slide, eu acredito, onde Deus ele vai interpretar para nós passado, presente e futuro, nos revelando coisas profundas e algumas coisas até mais secretas. E aí a gente vai entender agora. Atos capítulo 2, versículo 17 e 18, eu falei, o sonho é uma visão profética de algo em nossa vida relativo ao passado, presente ou futuro. É aquilo que eu falei para vocês nesse texto. Esse texto é muito forte, eu amo esse texto. Onde ele fala que nós teremos sonhos, visões e tudo mais. Então, nós temos 2 estágios dos sonhos. Nós temos o passado, presente, eu botei ele presente, mas a palavra ali é futuro. Acabei esquecendo de mudar o futuro. Os nossos sonhos, eles não podem ser ignorados, precisam ser bem compreendidos, para recebermos avisos, alertas, informações e revelações contidas neles. Por exemplo, nós podemos ter sonhos a respeito de coisas passadas. E por que Deus nos leva ao passado? Principalmente para uma coisa chamada cura, gente. Cura. Às vezes ninguém nunca te contou uma história, mas você começa a sonhar com aquilo e parece que você é a pessoa que está naquele sonho. E por que Deus está fazendo isso?
são muitas coisas que às vezes estão no teu subconsciente, que estão lá dentro porque você viu, mas não lembra, ou às vezes por traumas e tudo mais, você trava. E o que acontece? Para isso, o Espírito Santo, ele destrava teu subconsciente e você começa a ter tantos sonhos ou visões do passado que traga cura sobre a sua vida. Eu costumo falar muito para pessoas que tiveram um passado muito conturbado, com muitas dores, com muitos traumas e tudo mais, que o Espírito Santo, ele vai te levar até lá, gente. Ele vai te levar até lá em sonhos ou visões, porque você precisa resolver os nós do seu passado para ter um futuro abençoado. Faz sentido também? Estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Amém. Nós temos também a questão do presente, que são coisas, ou às vezes Deus ele vai te trazer visões, ou sonhos, ou pensamentos, claramente quando você estiver dormindo, alguma coisa assim, para você ter discernimento do que Deus quer fazer com a sua vida, gente. Pode ser pensamentos, pode ser sonhos, onde vai ser totalmente interpretativos para aquilo que Deus está te alertando no momento. Pode ser um sonho, a gente vai falar bastante sobre sonhos interpretativos aqui, que eu já vou trazer para você. Mas onde Deus está talvez te alertando para aquilo que está acontecendo agora, ou daquilo que está por vir. Você precisa ter muito discernimento, senão você vai fazer besteira e interpretar as coisas erradas. Isso vai trazer problemas para a sua vida. E também nós temos a questão do futuro, que é onde Gênesis capítulo 37 fala para nós de que José, ele teve, Deus ele deu um sonho para ele, muito, muito forte, onde... Ô Deus, está com o microfone ligado. Onde Deus ele trouxe uma visão, um sonho claro e bem nítido, aonde ele seria governador. E aí o que acontece? Ele vai contar para os seus irmãos, e para os seus irmãos, o que eles falam para ele? Olha lá vem o sonhador, lá vem aquele que sonha demais, lá vem aquele que está pensando, sabe? Então o que acontece? Deus ele trouxe um sonho real que aconteceu basicamente 30 anos somente depois que foi acontecer esse sonho na vida dele, mas que ele guardou aquilo, ele falou para os irmãos dele, e ele creu naquilo. E dito e feito, aconteceu. Então, existem estágios dos sonhos, onde Deus talvez quer te levar para o passado, Deus talvez está falando com você nesse momento, ou talvez Deus quer te revelar coisas futuras. Isso é importante. E aqui que está algumas coisas para você, como a Sara fez a pergunta. Como eu posso realizar interpretações? Primeiro de tudo, gente, você vai ter que pedir a interpretação a Deus. É Ele que vai revelar os sonhos para você. Daniel, lá no livro de Daniel, a gente vai estar bastante isso, ele estava pedindo a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Constantemente, Nabucodonosor estava tendo um sonho que era muito chato, ele estava irritado já, ele estava incomodado com aquilo que estava acontecendo com a vida dele. E o que acontece? Ele, lá em Daniel, capítulo 2, versículo 23, eu vou abrir para vocês na minha Bíblia aqui. Daniel, capítulo 2, versículo 23. Vou botar na versão NVT. E ele diz pra gente o seguinte, ó. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, de meus antepassados, pois me deste sabedoria e força, e tu me mostraste o que te pedimos, revelaste o que o rei exigiu. Então, Nabucodonosor ele estava chamando os magos, os feiticeiros da época, porque ele teve um sonho que estava incomodando ele. E por conta dessa incomodação que ele estava tendo, Daniel começou a orar, pedindo para que Deus revelasse a ele o que estava acontecendo. Inclusive, Daniel tinha um dom muito forte de sonhos. Deus falava muito com ele através dos sonhos. Inclusive, grandes homens de Deus, profetas, né? Grandes homens de Deus, eu não falo isso, mas talvez profetas que trabalham nessa área, grande parte deles trabalham na área dos sonhos e das visões, e eles sonham com coisas específicas demais, como nomes, eles sonham com ambiente, eles sonham com lugares, é bizarro isso, sabe, mas é um dom que Deus deu, e que a gente não precisa ficar invejando, ou às vezes ficar pensando que ele é maior ou menor, são dons interpretativos que Deus deu para algumas pessoas específicas para fazer isso, amém, gente? Então não se sinta culpado se você não é uma dessas pessoas. E outra coisa, gente, é você ser persistente e buscar conselheiros. Quando nós não temos respostas, nós devemos orar um pouquinho mais. E nós devemos depender mais de Deus. Ou seja, nós precisamos ser sábios, como a palavra de Deus diz, que na multidão de conselhos existe a sabedoria. Talvez você vai precisar, claramente, ir até um conselheiro. Esse conselheiro pode ser talvez o seu líder, ou pode ser um grande homem de Deus que trabalhe com isso. Sabe? Ou talvez algumas pessoas que Deus vai usar para você ter essa interpretação. Então, não deixe de falar os teus sonhos para pessoas que podem trazer esse entendimento bem claro e uma direção específica do porquê você está tendo esse sonho e qual é o motivo disso, tá bem? Então,
Gente, dois conselhos básicos, mas que no longo prazo você vai entender que eles são bem simples. E, tipo assim, não é uma coisa que você precisa ter vergonha, gente. Você precisa ser claro. Se você deseja ter uma resposta, você vai ter que ser persistente e chato, você vai ter que incomodar os céus. Isso é importante você ter em mente, porque senão a gente pensa assim, a gente ora uma vez, não aconteceu. Gente, não, continua orando mais e mais e mais. Eu quero fazer uma pergunta aqui agora. Alguém aqui já sonhou com cobra? Alguma cobra específica? Específica. Fala aí no chat aí. Ou talvez se alguém quiser levantar a mão e falar, gente, como é que foi esse sonho com cobra? Fala pra mim. Eu já sonhei com cobra coral. Cobra coral. Isso. Maravilha. Vamos estudar sobre cobra coral, então. Eu tenho um manual aqui onde eu consigo ter todos os sonhos, praticamente. Você sonha com cobra coral, né? Sim. Por isso que é importante você procurar ajuda, gente. Inclusive, quem me procurou antes foi o Enzo. O Enzo, ele veio falar que ele sonhava com cobra quando era menor e ele não tinha interpretação de sonhos. Aí o que aconteceu? Dito e feito, o sonho aconteceu. Olha só. Só que ele não sabia o que era, né? O que é mais engraçado, eu tenho fobia de cobra, cara. Isso que é o mais bizarro. Sério, mano? Sério, assim, eu não posso nem ver que eu passo mal. Algumas vezes que eu já deparei com cobra, eu cheguei até a desacordar, assim, sabe? De tão... Olha eu não só. consigo em filme, de tão nervoso que eu fico. Olha só que forte, mano. Cobra coral pode ser indício de um ataque espiritual um pouco diferente. Essa espécie está relacionada a ataques imperceptíveis e a perdas financeiras, bem como mortes prematuras. Um sonho com essa espécie de cobra é interessante, porque ela representa coisas que o inimigo não deixa crescer. Olha só, mano. Nossa, que forte. Identifica na sua vida aí, mano. Talvez tem várias coisas, tem várias interpretativas, mas talvez não faça sentido com o que você tá passando agora, né, mano? Sim. Fala, Enzo. Ô, líder, tu já respondeu lá pra mim, mas só pra, já que você falou, falar o meu também, né? Eu saio bastante com Sim, verdade. O Enzo, ele tava sonhando... Tu quer falar, Enzo, ou tu quer que eu fale? Deixa que eu falo, então. Pode ser, mano. Tipo, eu não sei que cobra era, porque eu realmente não sei espécie de cobra, mas também não era uma cobra, tipo, real. Era uma cobra muito grande mesmo, que era... Essa informação é importante, era bem feita, que era uma cobra muito grande, uma cobra de tamanho... Não era natural, não é algo real, e também estava sempre na minha cozinha e eu estava sempre sozinho em casa. Era bem assustador para mim. Eu tinha medo, inclusive, desse sonho específico. Toda vez que sonhava com ele, eu acordava aterrorizado. E aí, o que aconteceu depois? Quer contar? Do que exatamente? Dos meus pais? O que se... Da treta que rolou. Não precisa contar especificamente o que aconteceu, né, e tal, mas só... tá ligado, né? Tipo, ter bastante batalha lá em casa, muita mãe, muita mesmo, e tanto que meu pai, que minha mãe tava orando sem parar pra ir, sempre pra igreja e tudo mais, ele acabou dando piripaque lá, né? E hoje, tipo, acabou tudo lá. Tanto que eu não vejo meu pai faz 3 anos, e aí tá bem tensa a situação, e aconteceu essa situação aí depois desse sonho. Olha só que loucura, né, gente? Como é importante a gente ter discernimento de sonhos e tudo mais. Mano, alguém falou que sonhou com cobra verde, né? Alguém sonhou com uma cobra verde ali? Tem aqui também cobra verde. E Pico, Oi? E agora eu me recordo que eu já ouvi também na minha infância a minha mãe várias vezes falando que ela sonhava com cobra. Olha Ela só. nunca falou exatamente como que cobra era, mas ela só sonhava com isso. Forte, mano. Olha só, cobra verde pode ser um sinal de ataque na área das finanças, enquanto sonhar com uma cobra no quarto pode significar ataque na vida sentimental. Se for lá em cima da árvore, né? Um sonho com cobra no quintal pode indicar que algo está muito próximo de acontecer. Sonhos e por aí vai, gente. Muito massa, né, velho? Tem muito louco isso, mano. Esse livro aqui eu nem sei quem me deu, mas ele apareceu no meu quarto. Gente, se o problema é sonhar com cobra, acho que eu já sonhei com o Butantã inteiro, porque o meu último sonho com cobra
Butano. Que, inclusive, por causa de umas coisas que eu estava passando no trabalho, eu lembro que eu estava mudando de um lugar para o outro, eu estava saindo de uma casa, que parecia que eu estava mudando, assim, mas eu já comecei a pegar as coisas já. De uns meses atrás, que eu estava mudando de um lugar para o outro, e no lugar onde eu ia, tinha, tipo, a gente costuma chamar, assim, no sítio, no interior, quando tem, tipo assim, aquele campo grande, a gente chama de terreiro. E daí, assim, eu lembro que eu falava com a minha mãe, e a minha mãe orava por mim, e eu chegava num lugar, assim, o último que eu sonhei com cobra. Eu pisava nos lugares onde tinha um monte de cobra morta. E daí eu falava assim para minha mãe, eu vou sair desse lugar aqui. E eu já vi o desenrolar dessa história das coisas Eu tenho esse sonho também aqui. aconteceram. Uhum. Aqui fala sobre o sonho com cobras, com várias cobras. Tipo, ó, já sonhei com cobra verde, já sonhei com cobra preta, já sonhei com cobra jiboia. A jiboia, ela é uma Enorme. mistura tipo rajada cinza. O Enzo estava falando da cobra, eu lembrei, porque, assim, principalmente na Amazônia tem bastante, fala que é a cobra grande, né? A anaconda que aparece lá no filme, realmente, ela é bem grande, do tipo que consegue engolir uma pessoa e vomitar depois. Uma cobra grande, né? Tem aqui também. A famosa sucuri. Pois é, Isso, gente, cara, anaconda. é muito doido. Cara, é muito maluco isso aqui, velho. É muito maluco. Porque, mano, cada sonho tem um significado. Claro que tem sonhos que eles representam outras coisas, mas tem sonhos que são extremamente específicos se você vai precisar do Espírito Santo, gente. Você vai precisar depender do Espírito Santo para entender, gente. É realmente isso. Vamos lá. O Lucas Araújo está aí na aula, depois eu converso com ele a respeito desse sonho, das coisas que aconteceram. Oi, Amanda, tá no trabalho? Oi, Tá no trabalho? é que eu entrei com o e-mail do trabalho. Ah, Boa noite, pessoal. Esse estudo que você está falando dos sonhos, ele é de quem? Vinícius Iracete. Procure sobre esse homem de Deus. Um grande homem de Deus. Legal. E tem uma parada chamada Escola de Profetas, lá em São Paulo. Ele é um cara que trabalha só nesse âmbito e Deus deu dons sobrenaturais para ele, tanto na área de visão de profecia, ele também deu nessa questão dos sonhos. É um homem de Deus, assim. Que legal, Vinícius Legal. E ele fala, né? inclusive, como é que a gente pode receber esses dons. Ele fala que é só você começar a caminhar com esses profetas. Que o Espírito Santo ele vai derrubando os pingos de unção na vida da gente, né? Ah, legal. Eu nunca sonhei com cobra, mas eu já nadei com uma cobra, acho que foi a Anne que falou, né? Na Amazônia. Oi, Tava nadando. Eu Foi comi muito cobra. engraçado. Aí a galera, cobra! Todo mundo saiu em menos de 1 minuto. E é uma cobra pequena, né? Mas ela é bem venenosa. Eita, Jeová. Mais amém, gente. Então é importante. E aqui eu trouxe aqui 2 tipos de interpretação que é muito importante. Eu trouxe até a questão do déjà vu, né? Que é a sensação de você já ter estado naquele lugar. Isso é uma revelação de que você deveria estar ali. É como se você tivesse visto aquilo antes no seu espírito e você está vivendo aquilo. Isso é literalmente a interpretação. Déjà vu não é algo que não tem uma explicação clássica, inclusive, mas é uma sensação de que você já esteve lá. O que é isso? Ela mais ou menos é uma revelação profética no teu espírito que você deveria estar ali há muito tempo. Inclusive, tem pessoas, às vezes, que sabem o que os outros vão falar, gente. Eu não sei se você já teve esse déjà vu, que é, às vezes, tipo assim, mano, eu sei o que está acontecendo. E, mano, eu sei o que você vai falar. O que é isso? Esse é literalmente o sentimento profético que Deus coloca no nosso coração. E aí nós temos 2 tipos de sonhos. Os sonhos que inquietam. Meu Deus, eu botei de novo os 2, eu não troquei o nome deles, eu coloquei a interpretação de cada um e não troquei o nome, peço perdão, depois eu arrumo ali. Nós temos os sonhos que inquietam, que está lá em Daniel, capítulo 2, versículo 1. Daniel, capítulo 2, versículo 1. Profeta Daniel, grande homem de Deus, um dos caras que eu mais curto. Olha só, e no 2º ano do reinado de Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito estava perturbado, e assim ele perdia o sono. Uau, olha só, mano. Então nós temos sonhos que constantemente nos inquietam.
todo sonho que vem de Deus, ele gera uma inquietação em nós, gente. Sabe, por mais que você possa acordar assustado, a Bíblia acaba de dizer que ele acordou perturbado. Então, se algum sonho está ali perturbando, Deus está querendo falar com você. Então, se você teve um sonho no qual você não consegue dormir mais, e você fala, cara, meu Deus, isso aqui é muito forte, eu não consigo parar de pensar nisso. Às vezes você lembra disso constantemente, você vai orar e você lembra disso, você está na igreja, às vezes do nada vem um sonho disso. Gente, você tem um sonho que te inquieta e Deus quer falar com você. E aí nós temos um outro problema, que é o quê? Nós não lembramos do que sonhamos. Então, nós temos os sonhos esquecidos. Isso é importante, que está lá em Daniel, capítulo 2, versículo 5, na parte A, onde ele fala o seguinte, olha só. Respondeu o rei e disse aos caldeus, o assunto me tem escapado, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Ou seja, o assunto do rei estava constantemente sendo esquecido. Ele estava constantemente se esquecendo daquilo que ele sonhou. E por que isso? Cara, não é porque você esqueceu que não é de Deus, contudo, precisa ser analisado caso a caso. Nabucodonosor sonhou com algo que era de Deus, porque ficou perturbado no espírito, mas não lembrava o que era. E por que Deus fez isso? Porque Deus ocultou a parte daquele sonho para que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego entrassem nessa história. Às vezes Deus quer que busquemos a revelação do que Deus comunicou, ou revelações, ou usando a memória, gente. Isso é muito forte, porque o próprio Deus pesou a consciência de Nabucodonosor para que ele não se lembrasse. Então, ele não tinha memória da interpretação dos sonhos. Olha, isso é muito forte. Por quê? Porque talvez alguém quer entrar na história, talvez Deus precisa encaixar uma pecinha na outra, que vai começar a fazer sentido. Talvez não vai ser alguma pessoa, talvez vai ser uma situação onde Deus vai te ensinar, não sei. Mas tem outras situações também, que é onde Deus ele quer que você use a sua memória. Você peça para o Espírito Santo trazer lentamente e com discernimento aquilo que você sonhou. Tem vezes que eu não lembrava, eu lembro que eu tinha sonhado, mas eu não lembrava do que eu tinha sonhado. Eu sabia que eu tinha sonhado, porque algo perturbava dentro de mim. Eu comecei a falar, meu Deus do céu, o que eu sonhei? E de repente, no meio do dia eu lembrei, falei, cara, eu sonhei com isso, é verdade. Inclusive, deixa eu contar para vocês, alguns meses atrás, eu tinha sonhado com uma coisa muito pesada, muito. Eu lembro que eu estava era tipo uma caverna, assim, eu não sei explicar. Era como se fosse uma prisão, assim, e eu me recordo muito que essa prisão tinha vários tijolos, uma cela, e num canto da sala, desse lugar, eu lembro que eu vi uma coisa muito escura. Eu me lembro que eu orava em nome de Jesus, porque eu sabia que era um demônio, eu orava em nome de Jesus, e, cara, eu sentia medo, gente. Eu me lembro que aquela noite eu acordei tremendo, foi de manhã, eu acordei tremendo, e eu tava desesperado, querendo acordar, porque eu não aguentava mais aquele sonho, eu tava com muito medo, mas muito medo. Eu tremia, e eu falava, em nome de Jesus, sai daqui, em nome de Jesus, você perdeu, em nome de Jesus, toda a autoridade do sangue de Jesus tá sobre a minha vida, e eu sentia muito medo, e ele só olhava para mim, aquele medo me trazia uma perturbação. E aí eu acordei, e eu ignorei totalmente, gente, eu ignorei o sonho, tipo assim, tô nem aí. Eu me recordo que 3 dias depois, eu me lembro que eu ouvi do nada um homem de Deus falando que se você teve sonhos dessa, do nada apareceu para mim, se você teve um sonho dessa forma, significava que você estava com pouca autoridade espiritual e você precisava aumentar a sua autoridade. Eu falei, meu Deus, eu preciso jejuar. E aí, dito e feito, o que aconteceu? Eu entrei num jejum de 7 dias, se eu não me recordo. Convoquei toda a minha equipe ministerial para entrar junto, a gente entrou num jejum junto, e, cara, foi sobrenatural aquela semana. Inclusive, demônios começaram a se manifestar e tudo mais. E nós, inclusive, aqui estamos vivendo isso, né? A gente está vivendo muito isso aqui na nossa região, aqui na nossa igreja. Gente, a gente está no culto do louvor, as pessoas começam a manifestar. Por quê? Porque, cara, a autoridade, a gente está em 21 dias de jejum, o que acontece? A autoridade aumenta, meu irmão, o demônio sai correndo, não existe. O louvor começa a libertar as pessoas, é sobrenatural, sabe? Então, se talvez você tenha sonhos assim, eu creio que também você tem que aumentar a tua autoridade no mundo espiritual. E através disso é o jejum, é a oração, é a consagração, é a intercessão e por aí vai. E por último aqui, eu consegui finalizar o slide, nós também temos, gente, você tem que lembrar que nós temos a melhor pessoa, que essa pessoa é o Espírito Santo, é o lembrador, gente.
O Espírito Santo é aquele que ele falou para nós em João capítulo 14, versículo 16, que ele faria nos lembrar de todas as coisas. Ele mesmo fala. Deixa eu abrir aqui João 14, no versículo 26. Onde Deus fala para nós o seguinte: mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Uau! Queridos, nós temos o Espírito Santo para nos lembrar de todas as coisas. Gente, como é que os apóstolos lembravam de tudo que tinham ensinado? É o Espírito Santo quem nos faz lembrar detalhes. É ele, é o Espírito Santo. Amém? Gente, o que eu vou fazer hoje? Eu tenho muito mais, meu Deus, muito mais conteúdo para passar aqui. Porque eu também não quero que fique maçante para vocês. E eu não fiz slides, né? Então os slides eles acabam aqui. Eu não quero fazer uma coisa meia boca, então o que eu vou fazer, gente? Hoje a aula vai ser um pouco mais curta para a gente dar uma introdução sobre isso, e agora a gente vai trocar uma ideia, algumas ideias sobre isso, amém? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, que eu acho que já é uma coisa boa para você pensar. Na semana que vem eu vou vir com muito mais conteúdo, muito mais, inclusive sobre coisas profundas, sobre coisas como Deus revela o escondido, como às vezes você do nada tá com a coisa na sua cara, você não sabe a resposta e do nada um estralar de dedo acontece, sabe? Então, a gente vai conversar bastante sobre isso nas próximas aulas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão dos sonhos. Eu dei só uma introdução para a gente compreender de que Deus ele continua falando muito através dos sonhos e é importante você dar ênfase para isso. Amém? Deixa eu abrir aqui para vocês, deixa eu ver vocês aqui. Meu Deus. Vamos procurar o que os sonhos quer dizer, né, gente? Lucas, tive um sonho com a minha Dina que ela morria assim dentro de um caixão. Vamos procurar sobre morrer dentro de um caixão. Vamos lá. Vou procurar aqui. Ó, sonhar com morte. Eu aqui não falo nada sobre essa questão de essa questão. Eu até tenho aqui, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, você já sonhou com amor? Ó, gente, eu tenho um link aqui, inclusive dele, falando sobre sonhar com morte. Eu não consigo mandar para vocês aqui, mas é um vídeo onde ele explica basicamente quando você sonha com essas questões de morte. Eu recomendo que você procure, gente. Procure profetas, homens que revelem isso, que é muito importante para sua vida. Alguém quer falar, gente? Silêncio. Lucas, desculpa, você está procurando no livro esse sonho, é isso? Isso. Entendi. Uhum. Ah, legal. Então, sabe uma coisa que eu já sonhei muito? E eu cheguei até a pesquisar assim no Google, mas não sei, talvez se tiver aí duas coisas. Se eu puder escolher uma, eu prefiro essa que eu já sonhei com mais recorrência. Uma é que muitas vezes eu tô gritando assim no sonho, não sai voz, mas o que eu mais já sonhei é com os meus dentes caindo. Ah, tem.
Isso dá muita aflição no sonho, dá, Já nossa, vi, já é vi. Esse horrível. sonho, inclusive, eu já vi, já discernir ele aqui. É, Sonhar que perdeu todos os dentes, isso, que vai caindo aos poucos, assim. dente que caiu, dente frouxo, que perdeu os dentes, que alguém perdeu os dentes ou com alguém. Significa perda, inclusive, de pessoas. Olha só. Se for por dente que caiu, pode representar a perda de alguém da família dessa pessoa, pode indicar a deteriorização também na vida profissional ou na vida financeira. Olha só. Caraca, Faz sentido? desse mesmo autor, né? Oi? Do mesmo autor. Faz sentido. De Mano, pessoas. meu Deus, eu sonhei com a mesma coisa. Sério? 2 vezes já, só tipo, mês passado. E eu achei que não era nada. Caso seja também a questão de dente frouxo, pode ser algo na vida de alguém que está em deteriorização, pode representar a saúde de uma pessoa. E eu também já sonhei já. E toda vez quando eu sonhava, alguém morria. Sempre relacionado a isso. Olha só, mano, que loucura, né? Olha só. E daí agora eu sonhei com esse negócio da minha Dinda morrendo no caixão, velho. Sangue, Mano, eu não tenho aqui, mano, mas eu vou mandar o link lá no grupo lá para vocês verem. Inclusive, eu tenho a imagem do que você está falando, mas eu não tenho a interpretação aqui. Mas eu mandei o link lá do vídeo. Ele fala exatamente sobre a imagem. Essa imagem aqui, ó. Olha que doideira. Lucas, tem um que a Nicole tá pedindo aí nas Nicole, mensagens. o que ela tá pedindo, gente? É sobre o bode preto, acho que eu já sei o Bode que preto. é. Vamos procurar sobre bode preto, gente. Cara, é muito de Deus, mano, porque é um dom que Deus dá, mano. E quando você vai ver, tipo assim, eu sou muito chato com isso. Eu sou muito racional, velho. Só que, mano, quando você começa a ver a vida de oração desse cara, eu começo a ficar um pouco impressionado, tá ligado? E aí eu comecei a dar crédito pro que ele falava. Mano, sonhar com bode, não tem aqui não, mano. Deixa eu ver se eu tenho. Eu não me recordo. Lucas. Cara, mas se bem que normalmente sonhar com bode é coisa demoníaca, né, velho? Bode preto normalmente é alguém que fez alguma coisa pra você. Oi, alguém tá falando, gente, não consigo ouvir. Oi, você consegue mandar depois no grupo uma foto da capa desse livro? Mano, claro, com certeza. Mano. Eu queria dar uma pesquisada sobre, achei bem interessante. Uhum. Lucas, você comentou sobre esquecer sonho, né? Teve uma coisa que aconteceu comigo que foi assim. Eu tive um sonho que eu não sou batizada em águas ainda, né? Eu vou ser, inclusive, em fevereiro eu vou me batizar. Mas eu não tava querendo me batizar, o pastor lá da minha igreja queria e tal, porque minha mãe não tá aqui, eu queria que minha mãe tivesse presente, enfim. E aí toda vez que ele tava falando sobre isso, eu tava falando, não. É porque eu quero minha mãe presente, enfim, blá, 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 blá. E aí eu tive um sonho que a minha família veio aqui para os Estados Unidos para o meu batismo, só que acabou que eu não consegui ser batizada, e aí minha família voltou pro Brasil, e aí o pastor falou assim, e aí, você vai querer ser batizada sem a sua família ou não? Qual que vai ser, né? E aí eu acordei. E aí, beleza, eu fiquei pensando nesse sonho, né, o dia inteiro, e meu pastor, no mesmo dia, fazia tempo que ele não tocava no assunto, ele mandou uma mensagem pra mim, tipo assim, e aí, Sara, vamos se batizar ou não? E aí eu falei assim, caraca, pastor, sonhei com isso. Olha só. Pois é, e aí eu falei pra ele assim, não, vou me batizar, enfim. E aí a minha mãe, depois, no mesmo dia, eu tava conversando com ela, eu falei, mãe, vou me batizar e tal. E a minha mãe é uma pessoa que sonha muito. E aí ela falou que ela tinha ido na igreja e ela tinha, sei lá, ela tinha escutado a pregação lá e ela tinha lembrado de um sonho que ela teve há um tempo atrás, só que ela tinha esquecido que ela tinha tido esse sonho, só que ela tinha anotado o sonho. E aí ela foi me falar do sonho e o sonho tinha a ver, não tinha a ver necessariamente com batismo, mas estava meio que prevendo o batismo, porque eu vou ser batizada com 9 meses de conversão.
E ela falou que ela sonhou com gestação de 9 meses, enfim. E aí, e ela tinha esquecido do sonho, e ela só lembrou quando eu tive o sonho do batismo, e, enfim, quando eu decidi ser batizada. E aí, quando você falou que às vezes a gente esquece o sonho pra, tipo, lembrar na hora certa, ou enfim, que Uhum. alguém vai fazer você lembrar, fez muito sentido pra mim. Cara, que legal, velho. Que bom, gente. Gente, só para mostrar para vocês, gente, eu não sou leigo no assunto, mas eu tô me aprofundando muito mais agora. Então eu tô começando a ter umas experiências muito doidas, velho. Ó, falaram ali sonhar com perseguição, olha só. É inveja de espíritos imundos que estão usando pessoas não apenas para invejarem, mas tramarem o mal contra ela, para tentarem prejudicá-la. Portanto, por trás dos sonhos de perseguição está a inveja e pode estar ligado a algo contra a vida dela no tempo que está vivendo. Geralmente, de alguém querendo tomar aquilo que é dela, como um emprego, uma promoção, até mesmo um relacionamento ou casamento. Olha só. Forte, né, gente? Ô, Lucas, Oi. tu acredita que, tipo assim, por uma pessoa falar muito sobre o assunto ou pensar muito nesse assunto, ela possa, tipo, só simplesmente sonhar com esse assunto só por pensar muito e falar muito sobre ele? Sim, sim. Gente, é isso que eu tô Aí como falando. é que diferencia isso? A gente tem que ter o Espírito Santo. A gente vai saber quando é Deus falando com a gente ou não. Verdade. A gente tem que saber discernir as coisas. Porque vai É ter verdade. momentos que a gente vai olhar e falar, cara, esse sonho é espiritual. Esse sonho tem referência espiritual. Sabe? Porque tem pessoas que têm a mente mais fértil. E é normal essas pessoas sonharem com coisas que muitas vezes que várias vezes, tipo assim, que não vão fazer sentido, entende? Como também tem outros sonhos que eles são totalmente interpretativos pela presença de Deus. Vou te mostrar que, por exemplo, uma pessoa falou assim, olha só, foram 3 sonhos com animais, olha só. Eu e meu marido sonhamos na mesma semana com animais. Meu marido sonhou que havia um crocodilo no nosso quintal e ele estava com medo do crocodilo. No outro dia eu sonhei que uma amiga de infância veio me visitar e trouxe um gato. E o bichano subia em cima da minha cabeça. Eu tirava o gato e o gato subia de novo, tirava o gato e o gato subia de novo. Eu fiquei chateado, joguei o bichano no chão e fechei a porta. Eu sonhei que nós, meu bebê, fomos visitar uma prima nossa e ela nos colocou em um quarto onde havia um bode no teto. Olha o bode aí, ó. Aí o bode estava para cair e eu me desviei com o meu bebê e o bode caiu em cima da cabeça do meu marido. Aí ele fala sobre a interpretação. Interpretação 1, 2 e 3. Olha só que loucura. Vamos falar primeiramente do sonho com o crocodilo. Ele representa que alguém não os quer na sua área. Pode ser uma pessoa muito egoísta que não quer ver vocês por perto. Alguém que está dificultando o acesso de vocês em algum lugar. Tem que repreender o mal em pessoas que estão dificultando as coisas para vocês. O sonho com o gato na sua cabeça, enquanto você conversa com uma pessoa, significa, possivelmente, que a gente que tem inveja do seu relacionamento e da sua felicidade. Pessoas que gostariam de estar no seu lugar. O terceiro sonho do bode, caindo em cima da cabeça do seu marido, não é bom, mas está relacionado a algo que passou na vida de vocês e que pode estar atormentando um dos dois. Talvez seja alguma lembrança do passado, ou uma culpa, ou uma lembrança de que um de vocês carrega de algo que viveu e que ainda dói e machuca. Então, de tempos em tempos, isso vem à memória. Olha só. Meu Deus, que loucura. Doideira, né, gente? Olha, meu Deus, bem nos dias que eu sonhei com esse negócio, né, dos meus dentes caindo, foi engraçado porque bem nesse dia, eu não sei porque, eu tava conversando com a minha Dinda sobre as dentaduras da minha avó. Tipo, da minha avó e do meu avô. Tipo, eu não sei por que a gente tava falando desse assunto, mas a gente tava, daí eu relacionei uma coisa a outra, e daí eu achei que tinha a ver, sabe? Olha só. Mano, é muito legal esse céu. É muito massa isso aqui, mano. Tipo, olha aqui, velho. Uma interpretação de um outro sonho, né? É muito doido isso. O sonho era como se estivesse no alto de um monte, de lá viesse descendo um exército. Dava para ver que o sol estava nascendo atrás desse monte. Esse exército levava uma bandeira com as cores vermelhas, amarela e branca. E havia um sol nessa bandeira. O exército estava vestido com uma armadura de estilo mais antigo. Ele vinha descendo e tocando chofares e outros tipos de instrumentos. Quando chegavam embaixo, todos do exército se juntavam e ficavam em posição de marcha. Ele continua falando, aí ele interpreta. Esse é um sonho bom. Você falou da cor amarela, que geralmente representa a pobreza, aflição, dificuldades, problemas. Além disso, tem um exército preparado para a batalha. Não podemos esquecer que havia o símbolo do sol, tanto na bandeira quanto nascendo atrás dos montes. As cores vermelhas e amarela aqui já representam outra coisa. Representa a justiça de Deus. O detalhe é que você estava no alto do monte, e depois desceu, e lá embaixo viu o exército se preparando para a batalha.
o que significa uma ordem de Deus de restituição na sua vida. É Deus fazendo justiça em seu favor por coisas que foram roubadas ou retiradas de você. Olha, é muito massa. Cara, já tiveram algumas vezes, acho que umas 3 vezes, né? Eu sonhei, mas eu não lembro o que é. Só que eu fico triste o dia todo, sabe? Aí lembrando, gente, tem unção do Nostálgico. sonho, tá? Isso aqui é verdade. Existe a unção do sonho, isso é verdade. É uma unção que Deus dá específica para algumas pessoas terem sonhos proféticos. Isso é sério. Inclusive, a gente leu, né, em Atos capítulo 17. A gente leu ali sobre isso. Mano, é muito massa. Lucas, o Lucas tá com a mão levantada. Eu acho que ele quer Oi, falar. Lucas, fala, querido. Lucas, tudo bem? Oi, tudo ótimo. Obrigado, Ana. Mano, voltando um pouquinho sobre aquela questão dos sonhos com as cobras, você consegue aí ver o que aparece a respeito da cobra Naja? Porque quando vocês estavam falando a respeito de cobras, eu lembro que uma vez a gente fez um seminário de libertação na nossa igreja. Eu já trabalhei esse tempo com libertação aqui, né, no ministério. E eu lembro que numa conversa na libertação individual lá, a pessoa manifestou isso, enfim, e aí ela não falava quem era, até por conta do todo o mapa da vida que faz lá. E aí ela falava que ela era a pitonisa de Delfos. E aí eu estava lembrando aqui, pitonisa de Delfos. E aí eu estava me lembrando que esse nome de pitonisa de Delfos, ele é utilizado no Oriente Médio, no Egito, enfim, mas que no Brasil era Naja, que é subordinada ao espírito de Iemanjá. Então, aí eu correlacionei a questão da cobra Naja com Iemanjá, que são das águas, e aí eu só queria ver se você tem alguma coisa a respeito disso, porque eu me lembrei desse caso, mano. Vamos ver aqui, mano. Eu tava vendo aqui. A princípio, Se for por cor, aí a cobra é preta. se for cobra Naja, não tem aqui, mano. Não tem por nome, né? Não, por nome não. Tá. É porque eu lembro que dentro desse contexto ali do rolê que estava tendo, tentava muito manipular a nossa atenção. Então eu pensei que talvez poderia estar relacionado com alguma coisa de adivinhação, manipulação, algo nesse sentido, entendeu? Era só para saber se tem. Velho, aqui o que fala sobre cobras, ó, a gente tem sonhar com cobra grande, sonhar com cobra no quarto, sonhar com cobra em cima da cama, sonhar com cobra no quintal, sonhar com cobra na cozinha, sonhar com cobra no rio, na piscina ou na água, sonhar com cobra entrando na garganta, sonhar com pessoas matando cobras, sonhar que está colocando cobras na boca, sonhar com cobra que parece amigável, sonhar que está vomitando cobras, sonhar com cobra de várias cores, sonhar com cobra verde. A princípio, deixa eu ver se eu consigo achar mais alguma coisa a respeito de cobras. Mas, mano, olha só que loucura. Nossa, isso aqui é muito doido, porque olha aqui, mano. Me diz se é essa cobra aqui que você falou que vocês viram. É essa aqui, né? Deixa eu só colocar aqui no bagulho. Tenho certeza que é esse aqui, olha só. Essa aqui, né? Eu não estou conseguindo ver, não sei se alguém está conseguindo É essa visualizar, mas eu mesmo, não consigo Lucas, ver. é a Naja. É, né? Ela é parecida com a cascavel, só que ela tem tipo uma capinha na cabeça. Não consegue ver, mano? Acho que é, né? O pessoal da... Eu não consegui. Não consegui ver, não. Muito doido, velho. Muito doido, né, mano? Mas aqui literalmente tem uma página onde fala só sobre sonhar com a cobra Naja. Mas aí ele faz um vídeo a respeito disso. Tem um QR Code aqui, eu posso mandar o link pra você. Putz, mano, eu te agradeço. Vou mandar pra você. Gente, eu vou, tipo assim, falar da minha experiência, né? Todas as vezes que eu sonho com cobra, eu sempre oro, né? Peço para Deus, Senhor, se é alguma armadilha do inimigo, que o Senhor possa me guardar, me dar discernimento, e peço, assim, que se alguém, se alguma amizade disfarçada, se alguma falsidade disfarçada de amizade, que o Senhor mostre. Aí as cobras começam a aparecer mesmo. Aí as coisas começam a acontecer, aí eu já fico ligada, assim. Mandei lá Da pra maioria você. das vezes que eu já sonhei. Mandei lá. A cobra pode ser considerada um animal... Valeu. Satânico. Exatamente. Com certeza. Sonhar com gato preto, cara. Eu falei lá no grupo, inclusive, eu acho, né?
Vai depender aqui, mas, por exemplo, pode representar inveja, pode representar uma feitiçaria, ou alguém que não está tão apegado a você como você pensa. Sonhos com gatos normalmente não são bons. Mano, borboleta marrom, eu me recordo disso, sabia? Inclusive, teve uma pessoa falando sobre isso. E eu não me recordo agora, só sei que tem muito a ver, se eu não me engano, com morte. Isso, tome cuidado, mano. Oi, mano. Deixa eu fazer uma pergunta. Além de sonho, tem algo assim do tipo bichos que você vê constantemente ou é só relacionado mesmo a sonho? Mano, tem. Como assim? Tipo assim, você tem visões? Não, é porque não, é físico mesmo, natural. Já faz assim, faz uns 2 meses que eu vi uma joaninha. Aí, um mês anterior, eu tinha visto de novo uma joaninha, 2 joaninhas em 2 meses, assim. Aí eu fiquei, nossa, de novo. Aí eu vi de novo uma joaninha recentemente. Tipo, eu vi umas 3 vezes joaninha esse ano. E aí eu também eu pesquiso no Google, né? Mas não sei se tivesse algo falando de ver joaninha, de não sonhar, né? Mas ver mesmo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Cara, a princípio, eu acho que não tem nada, não, velho. Lucas, eu acho que foi o Piá pediu sobre a borboleta Eu que cheguei a caiu a falar. conexão dele. A questão da borboleta. Mano, teve um amigo meu que ele sonhou e ele viu, né? Que essa questão que era uma borboleta preta. E essa borboleta preta representava, na hora, né? Ele teve discernimento que representava a morte de alguém. E se eu não me recordo, essa pessoa faleceu, mano. Mas é uma borboleta preta, não é uma borboleta marrom. Aí, cara, eu acho que é legal você pedir ao Espírito Santo discernimento, entendimento, mano. Ó, a Maria falou ali, ó, já sonhei com barata em volta da minha cama. Esse aqui, esse sonho eu tenho aqui, mano. Vou pegar aqui. A Amanda já nadou com cobra e eu já comi cobra, mas ela não tinha veneno. Sonhar Caraca, com, ó, Pode sonhar ouvir isso fica com, nervoso, meu sonhar Deus. com bichos nojentos, ó, que falaram. Pode indicar que é uma pessoa próxima que está encobrindo algo. Pode representar que alguém não é quem diz ser. Talvez é uma pessoa fingida perto de você. Olha só. Gente, se eu tivesse nadando e aparecesse uma cobra, eu não voltava, eu afundava ali na hora. Quando sonha, quando você tá expulsando demônio, aqui, ó, pode demonstrar que se a pessoa está enfrentando uma batalha espiritual, se a voz não sair nesse sonho, significa que Satanás está tentando intimidar a pessoa de alguma forma. Isso é uma batalha. Peraí, como é que é? Isso eu já Quando sonhei. você sonha que está expulsando o demônio, pode demonstrar que a pessoa está enfrentando uma batalha espiritual. Se a voz não sair nesse sonho, significa que Satanás está tentando intimidar a pessoa de alguma forma. Isso é batalha. Gente, espera aí um minutinho, que eu tenho um outro livro, inclusive eu não procuro só um, eu procuro só grandes homens de referência nessa área de libertação, como também de sonhos. Então, deixa eu pegar o outro livro aqui que eu tenho. Esse livro aqui eu li quase todo. Inclusive é do bispo, a Anne vai conhecer, óbvio, o bispo Robson. Ele foi um dos líderes de quebra de maldições no Brasil. Vou pegar aqui. Qual que é o livro, Lucas? Batalha Espiritual. Ah, tá, eu já vi, só Esse ainda livro não tem, li esse ele. livro tem 2 volumes, não é, Lucas? 3. 3? Uhum. É muito bom esse livro, mano, é absurdo. Até vou pegar aqui, ó. Deixa eu ir pra parte dos sonhos aqui, que eu tenho um monte aqui. Aqui eu vou conseguir falar até o nome do demônio, caso você sonhe com isso. Vamos lá, gente. Sendo perseguido por alguém, representação de tortura, aranhas. O que eu tô falando aqui de tortura é a questão do demônio que tá te incomodando. Sonho com pantera, o tigre, cavalo marinho, deixa eu ver se eu consigo achar aqui escorpião, que a pessoa pediu ali, né, gente? Não, escorpião eu não tenho nada aqui. Mas, cara, eu acredito que claramente que escorpião deve ter muito a ver, mano. Muito, muito a ver com, com algo similar à cobra, velho.
talvez possa ter a ver com doença também, porque escorpião representa muito, muito isso, né? Uhum. Ou pode estar relacionado também com a questão da falsidade, que comentou a respeito de bichos peçonhentos, talvez, né? Porque se enquadra aí nesse mesmo contexto. Eu tô tentando procurar se tem alguma coisa de borboleta aqui, mas a princípio não tem, velho. O que poderia ser? Tipo, eu tive um sonho tem muito tempo, que eu ia na minha cozinha, e na minha cozinha tinha uma bruxa. E ela me queimava com cera de vela. Uhum. Sonhar com bruxa, mano. Tenho aqui especificamente isso. Deixa eu só pegar aqui. Acho que foi um dos sonhos mais macabros que eu já tive na minha vida. E olha que eu já tive muito sonho doido. Vamos lá. Ô, Lucas, será que a bruxa não tá ligada a Pombagira? Ô, Lucas Cavalheiro, me ajuda aí. Se for bruxa, vai pro lado já de feitiçaria, gente. Com certeza. Mas deixa eu pegar aqui que eu tenho aqui, peraí. E tipo, depois que ela me queimava com a cera, eu ia pra cima dela, atacava ela. Eu acordei lutando com ela. Sonhar com ladrão, sonhar com quem já morreu, sonhar com cônjuge que está traindo, sonhar com ovos, sonhar com dentes, perseguição ou morte, boi bravo, ouro, sonhar com água, balança, sonhar com areia, sonhar com água, sonhar com peixe. Cadê bruxa? Sonhar com bruxa. Aqui, ó. Alguns desses sonhos são a própria bruxa dentro do sonho. Isso é, às vezes, não é sonho, sim algo bem materializado. Também pode representar objetos de ocultismo que a pessoa tem dentro da sua casa ou de uma literatura mística através dos quais entra o espírito de bruxaria. A bruxaria só entra em uma casa com permissão da pessoa. Ela não pode entrar sem uma porta aberta. Essa porta pode ser um presente que não foi consagrado a Deus, pode ser uma literatura, um filme ou um objeto que está ligado a alguma prática maligna. Olha só. Isso mesmo, relacionado ao ocultismo, né? Toda a parte da questão do ocultismo. Isso aí. Mas, tipo, eu só tive esse sonho uma vez, eu nunca mais sonhei nada sobre. E, tipo, esse sonho tem o que eu acho que uns 3 anos. Perguntar ali se sonhar com ovos, né? Vamos procurar aqui. Caraca, o meu não foi um sonho, mas eu recebi um presente que foi meu aniversário em setembro, de uma pessoa que não gosta da minha mãe. E mano, isso aí é auto-interpretativo, né? Então, e desde então eu tenho tido muitos pesadelos e sentido muitas coisas estranhas quando o presente está perto de mim, sabe? Mano, isso aí é coisa consagrada, filho. Botafogo. A igreja entrou em contato comigo falando sobre um presente que eu tinha ganhado no meu aniversário. Era para mim queimar e jogar fora. Ó, sonhar com ovos tem dois estilos. Se for somente ovos que você viu, pode representar a vida. Sonhar com ovos cobertos ou sujos é uma estrutura muito pequena falha para haver uma reprodução e vida abundante. A estrutura tem que ser melhorada. Significa estruturar-se espiritualmente para que Deus se manifeste ao seu favor. Olha só que legal. Lucas, Oi. eu estava comentando até a Sara acho que alguns dias atrás, que na quarta-feira passada eu sonhei que uma pessoa ela tinha. Eu não sabia quem era, mas eu senti tudo que a pessoa estava sentindo, né? E o que acontece? Eu senti que tinha uma pessoa que ela estava sendo enforcada, tipo, alguém estava simplesmente parando a respiração dela, né? E eu via que ela estava, tipo, que deitada, e ela não conseguia levantar e tal. Sendo, tipo assim, no dia seguinte, eu falei que meu pastor esse sonho, né? E aí ele chegou e falou que tinha uma membra de lá da igreja que ela estava se sentindo sufocada e que ela estava, tipo assim, se sentindo como se alguém estivesse enforcando ela toda vez que ela entrava no quarto dela. E, tipo, eu até tinha falado pra Sara, eu falei, cara, eu senti a dor da pessoa, mas não era eu. E aí eu tava até falando com ela, tipo, cara, eu senti tão grande, mas tão grande que eu me coloquei no lugar da pessoa. Mas eu sabia que não era eu porque não via nada no sonho. E aí, no dia seguinte, o meu pastor ele chegou e falou que tinha uma membra de lá da igreja que ela estava se sentindo assim. E agora a gente está em processo de jejum e oração pela vida dela, pra gente fazer uma visita lá. Mano, mas aqui tem, olha só.
Sonhar com alguém desconhecido que está ali fazendo mal. Claro, isso aqui você teve o discernimento de fora para entregar essa revelação para ela, olha só que forte. Pode ser alguém que você não conhece, que por algum motivo não gosta de você. Essa pessoa pode estar ligada a alguém próximo que quer lhe atacar e tirar a sua boa fama, te denegrir e manchar a sua imagem ou até a sua reputação. Pode ser fofoca. Sim. Falei. A pessoa falou sobre o rio, né? A Camille, ela falou sobre a questão do rio. Tem questão do rio aqui também, de água, sonhar com muita água. Vamos pegar aqui e sonhar com água, gente. Sonhar Gente, com agora água. foi sinistro. Vamos lá. Do nada apareceu uma barata voadora aqui na cozinha. Ah, não, mas daí a gente não pode espiritualizar tudo, né? Meu Deus do céu, nunca aparece barata aqui. Não, sério, foi estranho, na moral. Ah, eu tenho uma barata, Eu não mas sou esse de dia quase espiritualizar eu nada. entrei correndo no meu apartamento. Olha só, mano. Olha Apartamento só, do Camille. Olha só. Água representa ambiente. Pode ser um ambiente de uma grande ação de Deus em que está fazendo um grande trabalho na vida daquela pessoa. Nesse caso, a água é clara, é límpida e sonhos que a pessoa consegue ver os pés. Sonhos assim representam que Deus está dirigindo os passos dela, guiando-a, dando sabedoria nas direções. Aí tem que sonhar com cobra na água, sonhar com água suja, sonhar com vazamentos e água pingando do teto. Olha só que doideira, né? Lucas, Oi. uma amiga minha esses dias, ela estava contando pra mim que ela teve um sonho seguinte. Ela chegava em casa, só que essa casa não é a casa que ela mora hoje. Ela disse que era uma casa muito, 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 muito grande, com um portão bem grande. E Casa velha? Não, uma casa nova, uma casa muito bonita. Ela disse que ela tinha noção que aquela casa. No sonho, ela tinha noção que aquela casa era dela. Ela morava aí. Daí ela chegava em casa com duas amigas e a família dela tinha se reunido para fazer uma festa para ela, mesmo não sendo aniversário nenhum. Só que quando ela chega em casa, estava todo mundo de preto. Era tudo preto. O aniversário, o tema todo era preto, estava todo mundo vestido de preto. E a mãe dela, mesmo ficando sorridente, ela estava com uma feição triste. E, tipo, eu orei e tal, tentei tentar discernir alguma coisa, mas não veio nada. E ela também não teve discernimento nenhum. Caraca, velho. Mano, aqui tem sonhar com casa. Aqui tem sonhar com casa nova. Pode representar mudanças que vão acontecer na vida da pessoa. Pode ser mudanças gradativas ou até mesmo sobre algo que Deus está fazendo que vão trazer boas coisas para ela no futuro. Mas tem casa velha que fala o seguinte, está ligada à maldição, a coisas do passado que ainda atrapalham na vida da pessoa. Nossa, mas que zoado isso, hein? Não, a casa que ela fala era nova. Ela disse que era uma casa bem grande, com um portão imenso. Que ela sabia que aquela casa era dela. Que ela morava ali. Uhum. Olha só, mano. Quem Sonhar teve com rato, sonhar com xícara, minha com mãe. tiroteio, alguém cortando a cabeça, sonhar com bruxa, zumbi, Ô, morto-vivo. Lucas, tem duas gurias com a mão levantada. Ah, oi, gente, desculpa, pode falar, gente, perdão. Eu vou falando aqui, eu me empolgo. Lucas, assim, eu acho que de sábado para domingo fui dormir, acordei, sonhei e tava indo pra igreja servir na sala das crianças. E eu sonhei que, tipo assim, tava tendo a chegada do encontro de adolescentes, que, tipo assim, nunca teve a chegada de adolescentes na minha igreja, e seria a primeira vez. E parecia que seria naquele momento. Aí eu cheguei e falaram bem assim pra mim, Sabrina, ninguém tirou foto. E eu cheguei desesperada, eu não lembro onde que eu tava, só sei que eu cheguei desesperada, falei, não tem foto? Aí eu falei, gente, o que tá acontecendo? Depois passou essa parte, parece que eu fui pro outro local, parece que eu entrei em, tipo assim, um lugar realmente todo muito pecado. Tipo assim, eu não consigo lembrar como que era, só sei que era, tipo assim, era muito peso e tinha muito pecado rolando na minha frente. Eu ficava, gente, o que tá acontecendo? Depois disso que eu fui tentar entender, ver, eu acordei. Aí eu não entendi mais nada. Olha entendeu? só, mano. Véi, e aí, agora? Gente, eu não tenho dom, eu queria ter o dom de interpretação do sonho, mas não tem. Não, tipo assim, tem alguma coisa relacionada no livro falando disso, tipo assim, sonhar com alguma coisa, tipo assim, não ter contexto e depois aparecer em alguma coisa relacionada a isso? Porque, assim, quem tira foto lá na igreja sou eu e mais umas meninas. Só que, tipo assim, foi uma coisa muito estranha, porque nunca aconteceu da forma que aconteceu, porque foi um desespero.
porque não tinha chegado ninguém de adolescente, mas estava todo o povo reunido na igreja. E eu não sei onde que eu estava, só cheguei e o pessoal falava assim, Sabrina, não tem foto. E passei para outra parte, foi todo um pecado do nada, tipo assim, um monte de adolescente. Eu só lembro que era adolescente e muito adulto em volta do pecado. E eu falei assim, o que que tá acontecendo? Volta do pecado, É. né? Eu não fala nada sobre isso, velho. Mas eu acho que é Deus querendo falar contigo, velho. Claramente. Gente, aí que tá a parada. No livro não tem tudo isso. Porque o que eu falei pra você, gente? Os sonhos que você tem, você vai ter que perguntar pro Espírito Santo. É claro que o livro ele dá algumas ajudas, né? Mas nesse caso é muito específico, né, velho? Acho que você vai ter que pedir pro Espírito Santo e procurar alguma pessoa pra pedir ajuda, assim, né? Obrigada, Lucas. De nada, imagina. Eu fico até chateado por não conseguir ajudar. Não é culpa não. Lucas, Oi. na aula você estava falando sobre os sonhos esquecidos, e isso para mim é muito bizarro, porque desde muito nova eu acho que já virou até costume Deus falar comigo através de sonhos, diversas vezes. Uhum. Então, assim, sonhar era algo muito comum. E essa noite, agora no ensaio do louvor, todo mundo falou que estava em batalha espiritual, aconteceu alguma coisa de madrugada. E eu fiquei o dia inteiro com a sensação de que eu tinha sonhado alguma coisa e que eu não conseguia lembrar. E eu tô com isso encucado na minha cabeça, que eu não consigo lembrar o que que era. Podemos orar. Senhor, em nome de Jesus, agora libera a mente da Débora para que em nome de Jesus ela venha lembrar esse sonho, Pai, em nome de Jesus. Amém. Lucas, a Oi. Camille e a Mariane, eu acho que elas já estão um tempo querendo falar. Oi, gente, gente, vocês podem abrir o microfone e falar, gente, fique à vontade. Então, eu quero contar 2 sonhos. Eu vou ser bem rápida para não pegar o tempo. Uhum. Então, esse ano eu e meu pai fui fazer uma viagem para Santa Catarina, lá em Florianópolis. E aí, uma semana antes eu comecei a sonhar muito que a gente ia, só que não chegava até lá. O carro quebrava, acontecia alguma coisa, a gente sempre voltava. E aí meu pai pediu para eu não contar para ninguém sobre essa viagem, porque tem muita inveja, e não queria que contasse para ninguém. Eu falei, não, Uhum. bem, não vou contar para ninguém, né? E aí, eu não lembro se foi no mesmo dia ou um dia antes, um amigo do meu pai, que ele, tipo, ele é aquele amigo que reclama de tudo, meu pai suspeita que ele é um pouco invejoso, ele ligou pro meu pai e ele, tipo, falou umas coisas lá, meu pai falou que estava indo viajar, e aí esse amigo ficou perguntando onde ele ia e não sei o que ele ia fazer. Aí meu pai falou que ele estava indo pra Santa Catarina, trabalho, né, falou isso. E aí a gente foi, e um pouco antes da gente chegar numa cidade lá que a gente ia buscar uma mulher lá para ir com a gente, o carro quebrou. Simplesmente quebrou. Tipo assim, quebrou, a direção ficou dura, sabe? Não andava, não virava. Só que aí a gente conseguiu alugar outro carro, a gente conseguiu ir. Aí eu não sei se isso quer dizer, tipo, aí meu pai tá sonhando muito esse dia com muita cobra. E Cobra? no sonho meu irmão matava uma cobra e espirrava veneno no canto da boca do meu pai. E ele não abria a boca até lavar a boca. E ele falou que sentia o amargo, sabe? E aí eu não sei se quer dizer alguma coisa sobre esse amigo, não sei. Mano, tem que parar pra pensar até nisso, né? Porque olha só que loucura. O que fala sobre cobras aqui, né? O que eu penso nisso também? Ele fala, né? Deixa eu pegar aqui a parte de cobras. Olha só, sonhar com pessoa matando cobra pode representar a vitória dela sobre o mal. Não sei se seu irmão é cristão ou não, mas talvez seu irmão possa estar quebrando esse mal na vida da tua família, só que teu pai pode estar com alguma brecha aberta, entendeu? E esse veneno cai na vida dele ainda. Não sei se ele tem alguma brecha aberta, tem talvez com o passado, alguma coisa assim, né? Então, o meu pai, ele é muito difícil de ir pra igreja, só que o meu pai, ele é cristão. Ele ora muito, ele faz tudo, só que aí ele fica dando desculpa, eu não fui pra igreja o ano inteiro, agora eu vou aparecer lá do nada, tipo, na Santa Ceia, sabe? E aí ele não quer continuar na nossa igreja, porque na nossa igreja tá tendo muito caso de rivalidade, sabe? E Eita. aí fica difícil também numa igreja muito longe, porque aqui tem as igrejas que o negócio é do outro lado da cidade, eu não sei, né? Cara, tenho certeza que representa isso, mano. Literalmente, teu pai, ele precisa voltar a congregar, né, mano? E também, talvez você não sabe, mas os pais não vão falar as coisas pra nós, mas eu acho que você deveria trazer essa interpretação pra ele, mano. Eu não sei se seu irmão, ele é cristão. Seu irmão é cristão? Ele tá indo pra igreja comigo agora. Ele é crente? Tipo, crente, sim?
Crente, crente, não. Ele não acredita muito na Bíblia, assim, em tudo. Mas ele é cristão. Entendi, entendi. Velho, olha só que loucura, né, mano? Tô vendo aqui se tem alguma outra coisa. Mas aqui fala, sonhar com pessoa matando cobra pode representar a vitória dela sobre o mal. E eu tô vendo se tem mais alguma coisa aqui que fale sobre isso. Então, essa parada do veneno que eu achei zoado que tá caindo na boca dele, cara, pode ser palavra de maldição, sabe? Pode ser muito palavras de maldição. Não sei se ele fala palavrão ou não. É, não sei se ele talvez dá essas questões das desculpas, porque desculpa é uma mentira, né, gente? Desculpa é uma mentira gourmet. Sim. Então, Aí ele, tipo, ele não gosta que a gente fale palavrão, ele também não fala. Só que às vezes quando ele tá nervoso, ele acaba xingando. Então, tipo, uhum. não xingando a gente, xingando o ar, tipo assim, sabe? Sim. Cara, mas, puxa vida, eu não vou conseguir interpretar isso. E tem outro também, que teve uma época da minha vida que eu tô passando até hoje por isso, só que naquela época eu tava, tipo, chorando muito sobre essas coisas. E eu tive 2 sonhos seguidos, né? Um no dia, outro no dia, outro no outro dia, que eu tava na escola e nessa época eu não tava conseguindo ir pra escola por ansiedade, pânico, essas coisas. E uma pessoa vinha e falava pra mim que tinha algo dentro de mim que precisava tirar. E eu olhava no espelho, eu vi uma menina loira, tipo, em mim. E essa menina começava a rir. Eu ria, só que não era eu rindo. Tá? Aí eu não sei, e, tipo, tentava expulsar e não saía. Quando tava Mano, quase saindo, eu acordava. eu vou dizer pra você, velho, isso foi um sonho? Uhum. Cara, isso aí infelizmente, eu vou ter que te falar, mas é um demônio chamado Maria Padilha. Repreendo. Eu acho que você tem alguma brecha aberta na tua vida emocional e sentimental, porque mulher loira, com vestido branco, Pombagira ou Maria Padilha. Então, deve ter alguma brecha na tua área sentimental, talvez algum relacionamento passado, alguma área da tua sexualidade que está em aberto, porque esse sonho representa exatamente isso, velho. Entende? Não tô falando que você está possessa, é isso que eu tô falando, mas tem áreas, talvez, da tua vida onde ela tem autoridade sobre você ainda, entende? Sim. Em E, área ó, sentimental, eu sou, tipo, eu sou muito fraca com essas coisas, porque eu não sei. Tipo assim, eu não sei diferenciar se eu amo, se eu não amo. Eu não consigo, às vezes, ser amada pela pessoa, sabe? Eu não sei. uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve alguma situação traumática com relacionamentos passados? Não, só teve aquele negócio de eu gostar da pessoa, a pessoa não gostar de mim, nada mais. Entendi. Não teve nunca nenhum abuso, nada, né? Não. Ah, maravilha. Cara, e agora, velho? Cara, precisa pensar sobre isso, mas claramente, mano, esse sonho é com certeza, quando você falou a fisionomia dela, eu já sei, é ser pombagira, porque ela é bem desse jeito. Deve ser, mano, deve ter alguma área da tua vida, principalmente na área sentimental ou na sua área. Isso pode ser, mano, o pecado da luxúria, pode ser o pecado sei lá, querer chamar atenção, sabe? Tipo, o corpo, sei lá, roupas assim mais vulgares, pode Sei. ser exposição do corpo, pode ser pornografia, mano, tem muito, pode ser masturbação, pode ser sexo ilícito, pode ser conversa, mano, tem muita coisa isso. Essa área eu conheço. Eu não conheço a área de sonhos, mas essa área eu conheço. Sei. Então, hoje em dia eu não tô sonhando mais com isso, mas eu ainda assim ando pecando com roupa. Só que quando eu uso alguma roupa assim, eu começo a me sentir muito mal e quero trocar. Esse é o Espírito Santo, gente. Esse é o Espírito Santo te incomodando. Eu acredito que se você falou que não teve mais sonhos assim, provavelmente você foi liberta. Agora, se você sente esse incômodo ainda, é porque é o Espírito Santo. E lembre-se, se você está usando essas roupas, gente, você vai ser uma pedra de tropeço para alguém, né? Então, alguém vai olhar para o seu corpo e vai pecar por causa disso. Então, acho que você deveria tomar um posicionamento bem claro em respeito disso. Sim, então tá bom, obrigada. É isso. Fala, Mariane. Gabriela também, querem falar? Posso falar? Não dá para ouvir. Tô botando de sonhar com tiroteio dentro da igreja da minha casa. Deixa eu pegar aqui. Não dá para ouvir, Gabi. Gabi, a gente não tá conseguindo escutar. Tá bem baixo.
Tem alguém que vai falar agora? É você. Ah, tá. É porque eu tava tirando o fone, que eu tava de fone. Eu queria compartilhar uma situação com vocês, né? Eu tava desviada até o final do ano passado, né, mais ou menos. E daí eu voltei pra igreja. E, enfim, nesse tempo que eu fiquei fora da igreja, eu tive a minha vida sexual ativa, né? E daí eu voltei, só que assim, eu tinha noção do que eu ia fazer. Eu falei, ó, então agora eu vou voltar pra igreja, vou parar com tudo e vou ficar firme, né? Eu tinha conhecimento, eu sabia já o que eu tinha que fazer, então eu falei, fiz. Só que, gente, depois que eu parei com tudo isso, e hoje em dia isso não é um problema na minha vida, tanto em tentações, coisas assim, é muito, muito tranquilo, eu acho até estranho às vezes. Porém, eu comecei a ter muito problema com sonho. Tipo assim, com sonho como se eu estivesse fazendo algo, Três impulsos. como se eu estivesse fazendo algo com alguém, e é bizarro, porque hoje mesmo eu tive um sonho assim, tipo, eu cheguei cansado do trabalho, né? Então eu deitei um pouco aqui na cama, que eu já tive tempo pra dormir, então eu deitei, mas gente, é um sonho assim, que você não sabe se você tá dormindo, se você tá acordado, você fica acordando toda hora, aí você fica se mexendo, aí você não acorda 100%, aí depois você só acorda como se você tivesse, tipo, feito tudo de errado, aí você acorda se sentindo nojento. É basicamente isso. Mas eu acho estranho, porque eu não faço essas coisas, tipo, já foi algo que eu larguei. Aí eu não sei qual que é o problema disso, não sei por que isso me incomoda por sonho, hoje em dia, sabe? Cara, é que primeiro que é uma tentação, né, velho? O diabo ele vai tentar entrar por aí de novo. Ele vai tentar entrar por ali de novo, porque é onde você uma vez já deu brecha. Então tem até um capítulo que fala só sobre pesadelos e sonhos impuros. Seria legal você até ler o livro, se você quiser, você mandar o livro lá. Já mandar lá no grupo lá, inclusive. E o que acontece? Cara, o diabo ele entra nessa questão de influência no sonho na área sexual, literalmente para você relembrar isso. Então, você tem que tomar cuidado também, mano, de que antes de você dormir, você deve orar. Antes de você dormir, você deve estar com a sua mente santificada, guardada. Você tem que tirar os pontos de contato também do seu quarto. É muito importante isso. Então, basicamente é isso. Sim, não tem uma regra assim, mas é literalmente a oração antes de dormir. É você consagrar sua mente, você pedir para que os sonhos de Deus invadam o teu coração e por aí vai. E é muito engraçado, porque eu sempre sonhei muito. Só que os meus sonhos são sonhos bobinhos, né? Então eu sempre gostei muito de sonhar. Então depois eu comecei a ter esses sonhos, eu fiquei tipo, ai, talvez eu não goste tanto de sonhar assim, né? E é engraçado, porque toda noite antes de dormir eu oro. E normalmente de madrugada, meus sonhos, tipo, são sonhos bobos, assim, sonho normal. Só que justamente todos os sonhos que eu tenho, tipo assim, no meio da tarde, eu sonho assim, que você só dorme, é um terror às vezes, assim. Então, eu não, eu fico tranquila por não ser algo no qual eu faço. Mas eu fico com medo, às vezes eu fico tipo, cara, por que tá rolando isso? Será que vai acontecer alguma coisa? Não, será Mas nada amarrado, em nome de Jesus. Não vai não, Gabi, mas toma eu cuidado com aquelas mensagens sumidas, tá? O Não Chico, responde. na verdade, eu tinha perguntado sobre sonhar com tiroteio, gente. Eu tenho aqui sonhar com tiroteio. Ou sonhozinho bom, hein? Ô, Lucas, eu posso fazer um comentário rapidão a respeito da fala ali da nossa irmã Gabriela? Pode, claro. Eu lembro que teve uma situação que a gente estava conversando com alguns adolescentes na igreja a respeito de sonhos assim, né, de caráter sexual, e a libertadora na época lá, cara, falou a respeito de dois demônios, que são o incubus e o sucumbus, né, que aqui na mitologia brasileira, digamos assim, é a história do Boto Rosa, né? Boto Cor-de-Rosa. E que eles agem justamente nessas áreas da sexualidade do sono, quando a pessoa ela atinge o nível mais profundo do sono ali, né? Que o corpo ele fica totalmente submerso à reação biológica. E aí ela falando sobre isso, a Gabriela, acho que é Gabriela, né? Gabriela, lembrar de fazer esse tipo também de oração, né? Às vezes a gente não sabe quem tem que expulsar, quem tem que
delimitar, mas assim, a nossa casa e a nossa mente é território nosso, né? Então, acho que é interessante a gente ter essa cobertura também das nossas vidas, né? Já que durante o nosso sono, e que o nosso físico, que é o que de fato nos dá a força para, né, vencer os desejos que a gente tem constantemente, eles ficam submersos à nossa mente, que está, por vezes, vazia de Deus, ou qualquer coisa, ou não alimentada o suficiente para nos fortalecer contra esses ataques. Então, acho que é interessante todo esse cuidado também, essa oração, principalmente quando a gente vai dormir, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Muito bom, mano. Gente, alguém já sonhou aqui com sapo? Alguma coisa assim? Sapo? Alguém já sonhou com isso? Não, eu não. A Elaine falou que sempre sonha com sapo, olha só. Eu Sapo, já sonhei uma vez já. cara, sapo é uma parada que significa voodoo, que é um espírito de morte. Nós vamos orar por isso, vamos repreender em nome de Jesus, amém, Elaine? Não sei se Amarrado. alguém fez voodoo com a sua vida, mano, mas tá amarrado isso e quebrado em nome de Jesus. Vamos orar para que o anjo do Senhor vá lá onde foi feito esse trabalho de voodoo, seja quebrado e amarrado em nome de Jesus, amém? Gente, vamos terminar a aula, já é meia-noite e 23, o tempo passa, a gente nem vê, né? E aí, a aula foi boa hoje? Nossa, foi revelação pura, né, velho? Nossa, foi bênção. Hoje foi massa, né, velho? Hoje eu gostei. Nossa, foi top. Às vezes a gente fica